Primeiro, deixa eu só conferir se o Josh quer dar uma palavrinha. O Josh é o diretor do consórcio FFF. Hi, Josh. Do you want to say something before we begin? Yes, just a little bit for me in English. I apologize. I'll just say that I'm very grateful to have all of you here. So hello, welcome to IIIF Week. I want to just share a couple of quick boilerplate notes, which includes the hashtag of IIIF Week, if that's something that you use. And we're recording these sessions, so hopefully it notified you when you came in, but if you know people who would be interested, we'll make the recordings available immediately after this on the website. Guys, I'm going to turn it over to Leo and Bruno and let you guys take over the show and have a good conversation. But thanks for joining today. Thanks, Josh. So I will be translating it quickly. A partir de agora, tudo em português. Queria agradecer o Josh. Ele só deu alguns recados a respeito da gente manter o microfone mudo a maior parte do tempo quando não estiver falando. Essa gravação vai ser disponibilizada no mesmo endereço da programação geral do evento. Vou colar aqui no chat também. E depois vai estar acessível para vocês mandarem para quem tiver interesse. Eu vou ler algumas considerações aqui no começo e aí a gente parte para uma apresentação curta. Então, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Bruno Bucalon, eu trabalho na área de fotografia do Instituto Moreira Salles. Hoje a gente vai ter uma conversa aberta sobre o IIIF, ou IF em português, é o Protocolo Internacional para Interoperabilidade de Imagem, e o objetivo hoje é a gente conhecer quem são as pessoas interessadas nesse assunto no Brasil e ter uma conversa informal. Assim. Hoje eu vou facilitar o encontro junto com o Leonardo Germani, que está aqui com a gente, do projeto Tainacan, e a nossa colega Sara Lorenzon, da Universidade de São Paulo, infelizmente teve um imprevisto, ela não vai poder participar hoje, mas nós três nos conhecemos ano passado, participando de um evento lá na ECA, na USP, e desde então a gente ficou em contato com essa missão de fomentar a discussão sobre o IIIF no Brasil e trazer essa conversa. O encontro, essa reunião nossa hoje faz parte da Semana IIIF, que acontece até sexta-feira e tem uma programação muito legal. Vai ter o link aí no chat para vocês acessarem, a gente vai comentar um pouco a programação hoje. Esse evento é uma proposta alternativa à conferência anual que aconteceria nessa mesma semana em Boston, nos Estados Unidos, e que foi adiada por causa da pandemia do Covid-19. E é uma oportunidade da gente se conhecer nessa situação um pouco caótica para todo mundo. E espero que a gente tenha uma conversa legal hoje. Agora no almoço, meio-dia, teve uma abertura do evento com o pessoal do consórcio, representado aqui pelo Josh, mas também teve uma apresentação muito legal do pessoal da Biblioteca do Congresso Norte-Americano, da Biblioteca Nacional da França e da coleção Wellcome do Reino Unido. Eu recomendo que vocês procurem essa apresentação e depois assistam quando puderem. E logo na sequência dessa nossa reunião aqui, às 15h, tem um tutorial de introdução ao IIIF com a Meg O'Hearn, que é diretora de eventos do consórcio. Então fica aí a recomendação de quem quiser fazer um tutorial passo a passo. Não é o que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai ter mais uma conversa para se conhecer. Logo na sequência desse evento, a próxima reunião do Zoom, às 15h, é esse tutorial de introdução. Então, hoje o que vai acontecer, a gente vai fazer uma apresentação curta, que vai apresentar o protocolo, mas vai evitar entrar em detalhes técnicos ou questões mais de fundo, né? E depois a ideia é a gente conversar brevemente, a gente se conhecer e a ideia é a gente fazer uma rodada assim de quem sou eu, onde eu trabalho, qual que é o meu interesse no IIIF, para a gente ter uma noção aí com quem somos nós. Então, o que eu tinha para dizer antes da apresentação é isso. Não sei se o Léo quer adicionar alguma coisa, comentar alguma coisa. Não, perfeito, Bruno. Só apresentar também, eu sou o Leonardo, sou desenvolvedor, trabalho no projeto Tainacan, que é uma plataforma para
organização e disponibilização de acervos na internet. E a gente tem experimentado, já tem um tempo, a gente gostaria de usar mais o IIIF do que a gente está usando. E só assim, complementar uma coisa que o Bruno falou, eu acho que a intenção dessa fala agora, dessa conversa, é uma conversa introdutória, então a gente espera terminar essa conversa com vocês minimamente sabendo, para quem não sabe, né, o que é e para que serve e para que pode ser útil no meu trabalho, o IIIF. Então, qualquer pergunta é bem-vinda, mas qualquer pergunta relacionada a isso, por favor, não deixem de fazer. Então, o Bruno preparou uma apresentação que dá esse panorama introdutório, mas a ideia é que a gente possa depois, numa conversa, entrar nas curiosidades, dúvidas e perguntas que vocês possam ter, e o que tiver ao nosso alcance a gente responde. Maravilha. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu já não estou vendo o chat, vocês me avisam se tiver alguma questão, se precisar voltar, enfim. Mas, boas-vindas. Só para todo mundo ter uma ideia do que é o evento essa semana. Esse aqui é o nosso mapa de onde estamos. Acabou de ter essa abertura que eu comentei na hora do almoço. E logo na sequência hoje tem uma introdução ao IIIF com a Meg. Também tem esses eventos de estudos de caso, né, showcase do Japão e da China, nesses horários um pouco mais tarde, mas que vão ser em japonês e em chinês, então não sei quem vai poder participar. Se alguém precisar de algum horário alternativo para essa introdução do IIIF, vai ter amanhã às 5 da manhã, para outros fusos horários também, né? Então eu deixei aqui no meio essa sessão, as partes que fazem mais sentido para o nosso fuso horário, né? E aí depois a gente vai comentar as sessões, e eventualmente identificar o que é mais interessante para cada um aqui a partir dos interesses, né? Então, para começar, o que é o IIIF, o IF, esse protocolo? A sigla significa Protocolo Internacional para Interoperabilidade de Imagem, ou de Interoperabilidade de Imagem, e ele é constituído principalmente por duas especificações, dois documentos técnicos que dizem como que a gente deveria compartilhar as imagens e os metadados sobre essas imagens, no contexto das instituições de acervo. Então, vou comentar aqui brevemente quais são essas duas principais documentações, especificações, né? A primeira delas é a API de imagem. A API é um nome para um protocolo, uma maneira de se comunicar entre sistemas, e a de imagem diz respeito aos pixels, especificamente os arquivos de imagem, e a principal vantagem que isso traz é uma especificação de como fazer zoom nas imagens, esse zoom que a gente dá em vários sites legais. O IIIF diz como que a gente pode fazer isso de uma maneira padronizada, que todo mundo fazendo dessa mesma maneira permite que os sistemas conversem entre si. E como que ele faz isso no nível da imagem? Ele faz isso cortando a imagem em quadradinhos. É uma tecnologia que vem dos mapas, né? Quando o Google Maps fez isso pela primeira vez num jeito mais intensivo. Então ela corta imagens em pedacinhos e aí você tem a sensação de estar chegando perto da imagem. Cada vez que você chega perto de uma área da imagem, ela carrega aquela informação específica. Então, para não entrar em complicações, diria que a primeira parte é essa API de imagem que corta imagens em pedacinhos. A segunda API, a segunda especificação desse protocolo, é a maneira de apresentar essa imagem, e aí entram também os metadados sobre essa imagem, do que ela trata, né? A gente entendendo esse conceito de imagem como uma representação ampla, né, visual, de tudo que pode ser um objeto dos nossos acervos, né? Então, essa especificação diz, por exemplo, como que a gente organiza essa imagem no quadro de exibição, quais são as sequências que a gente faz dessas imagens. Aqui é um exemplo de um jornal que tem uma paginação, então essa especificação diz como que essa paginação
deve acontecer, como que é a maneira de se fazer isso para o computador entender. E também aqui tem um exemplo da anotação sobre a imagem, né? Nesse caso é um OCR de um texto, que a especificação também diz como que esse texto pode ser organizado em relação às imagens. E o que isso permite? Por que isso é muito legal? Permite que a gente tenha softwares, ferramentas que, compatíveis com o protocolo, possam consumir, exibir informações de diversos acervos que seguem essa especificação. Então, esse aqui é um exemplo de um player, né, de um visualizador de imagens que está vendo objetos de 3 instituições diferentes e está comparando elas no mesmo ambiente. Então, isso é uma das coisas mais legais que a gente consegue fazer. Além disso, ela dá um universo comum para a gente trabalhar, por exemplo, possibilidades de crowdsourcing, de pedir para as pessoas ajudarem a descrever o acervo. Esse é um exemplo de uma interface feita pedindo para as pessoas transcreverem textos desse anúncio. E aqui é um exemplo lá de um projeto do IMS em que a gente consegue, usando os serviços da Wikipédia, dizer o que é o objeto descrito na imagem, que também segue uma parte dessa especificação. Então, o que efetivamente, materialmente, são isso que eu estou chamando de especificação? Como que isso funciona? Essa especificação são uma série de documentos técnicos, são manuais muito específicos de como que esse compartilhamento de imagens e metadados deve ser feito. E aqui são os exemplos das especificações atuais. Então, tem essa de imagem e apresentação que eu comentei na versão 2. Estamos discutindo agora a versão 3, que está quase pronta. E, além disso, tem algumas outras especificações de como acessar essas imagens com senha, por exemplo, que é a API de autenticação, como é que você valida essa informação nas instituições, e a de busca, que diz como que você pode buscar conteúdo dentro desses documentos. O que é uma API, então, essa sigla estranha? A API é uma interface de programação para aplicação, é um jeito que um sistema conversa com o mundo exterior, para além dele, e é basicamente um serviço que você presta. Então, esse desenho que eu coloquei aqui é de um garçom, que a gente pode fazer essa metáfora de uma prestação de serviço em que você faz um pedido e obtém uma resposta. E isso, para um servidor, significa esse universo da requisição e da resposta que você obtém. E o TripleF é uma especificação técnica porque diz como que o sistema pode passar a operar segundo essas regrinhas, que no fim são maneiras de compartilhar documentos de texto. Então, são documentos de texto que dizem o que você consegue fazer com aquela imagem, o que você consegue fazer com aqueles metadados. De uma maneira bem ampla, se você tem um sistema onde você tem os metadados e você instala um servidor que tenha essa funcionalidade de cortar as imagens em pedacinhos, se os dois conversam com esse protocolo, você passa a construir esses documentos de texto que dizem quais são as possibilidades de uso dessas imagens, que leva esse nome de manifesto, e são esses manifestos que conversam entre sistemas e que são interoperáveis. Então, essa palavra comprida, interoperabilidade, nada mais é do que sistemas poderem conversar entre si, independente da lógica interna deles, né? Independente de toda a construção específica. Um ótimo exemplo que a gente tem no Brasil, que é muito legal, é o Tainacan, que é um sistema que organiza as informações e que pode ser compatível com esse protocolo, e lá já tem feito trabalhos muito legais com isso. Mas independente de qual seja o sistema na sua instituição, no seu contexto de trabalho, se o seu sistema consegue exportar nesse formato, ele estaria apto a usar tanto as ferramentas que estão disponíveis, que são compatíveis com esse protocolo, quanto consumir, se você quiser, né, no seu sistema, informações de outros lugares e enriquecer as informações sobre o contexto. Então, foi isso. Não sei se o Léo quer dizer mais alguma coisa. Sim, eu gostaria de
acrescentar umas coisinhas. Eu acho que uma coisa interessante para a gente pensar, né, no IF, ou IIIF, que é a gente traduzir isso às vezes como protocolo, nessa palavra em inglês que é framework, que é meio difícil de traduzir para o português. Porque framework é um conjunto de coisas, né? Tem os protocolos e tem as ferramentas também, ou seja, a aplicação desse protocolo. Então, uma das vantagens que eu sempre gosto de ressaltar de usar o IIIF, ou esse padrão, é porque adotar ele significa usar os padrões dele, mas na verdade de quebra, você ganha já um monte de ferramenta pronta. Então, um uso muito comum, por exemplo, né, do servidor de imagens, naquela primeira API que o Bruno falou, que te permite criar o zoom e tudo mais, na verdade, por trás, o que você tem? Você tem uma imagem só. Então, imagina que você tem uma imagem no seu museu, que é uma foto em altíssima resolução, mas a altíssima resolução ela é muito difícil de visualizar, de manipular e tudo mais. Então, você precisa fazer uma versão menor para colocar na capa do site, uma outra versão um pouco menor ainda para colocar num destaque, não sei o quê, uma outra versão para quando pedem para divulgação, para imprimir isso. Enfim, e aí acaba que você tem que ficar fazendo um monte de cópias dessas imagens e não tem um lugar único. Esse servidor de imagens, ele te permite que num lugar só, você peça para ele, sob demanda, versões dessa imagem. Então você fala, me dá essa imagem com 300 pixels de largura, preta e branca. Me dá essa imagem, só um recorte aqui do quadrante de cima dessa imagem. Enfim, você consegue ter um lugar só para ter suas imagens, e a interoperabilidade começa dentro da sua própria organização, porque daí o site pode consumir imagens disso daí, o sistema de gestão museal, o sistema de gestão dos acervos também pode consumir imagens desse mesmo lugar, ou seja, você tem um repositório de imagens poderoso que te permite servir essas imagens em diferentes formatos, em tempo real, sob demanda. Então você não precisa ficar fazendo cópia dessas imagens, espalhando ela por vários sistemas e tudo mais. Você tem um lugar centralizado. E além disso, te permite também conversar com outros sistemas. Então, outros sistemas de outros museus, de outros lugares, se vocês permitirem, claro, podem consumir diretamente essas imagens desse servidor e fazer cruzamentos com elas. E é possível você ter uma camada de autenticação também, que você permite, eu permito até certa resolução as pessoas poderem consumir essa imagem livremente, mas a altíssima resolução, não, isso é só a gente internamente. Isso é possível fazer. E essa de apresentação te permite justamente combinar essas coisas. Tem um exemplo muito bacana, que é, claro, um exemplo extremo, mas é legal para a gente pensar e ilustrar esses usos práticos, né, dessas coisas, que tem num post que eu fiz, que está linkado em algum lugar na divulgação desse evento, que é a biblioteca de manuscritos medievais na França. Tinha um manuscrito lá escaneado e tinha um buraco numa página que era uma ilustração que tinha sido recortada há centenas de anos atrás, não sei quando. E a biblioteca da França, em outro lugar, a Gálica, tinha um acervo de ilustrações. E aí alguém percebeu que as ilustrações que tinham sido recortadas desse livro estavam lá na outra biblioteca. E como as duas bibliotecas disponibilizam seu acervo nesse padrão do IIIF, um terceiro projeto, chamado Biblíssima, foi capaz de juntar essas duas coisas e encaixar, fazer uma versão onde você consegue navegar no livro página por página e você vê a ilustração encaixada novamente no lugar de onde ela foi recortada anos atrás, consumindo, aí o Bruno colocou na tela,
consumindo dinamicamente acervos de duas instituições diferentes e juntando numa mesma visualização. Essa onde ele está com essa aí que está agora, é essa visualização que combina. Do lado esquerdo vocês conseguem ver as duas imagens, uma que é a página do livro com o recorte e a de baixo que é só a ilustração, e do lado direito você vê a montagem feita. Então aquele manifesto, né, que o Bruno citou, ele é potente, ele não só está dizendo que isso aqui é um conjunto de imagens que tem uma série de páginas, você vê a navegação ali embaixo, como também essa página é composta por duas imagens e uma imagem se encaixa exatamente naquela posição. Então você consegue fazer muita coisa. Por exemplo, comparação entre imagens, você tem duas fotos do mesmo lugar, fazer um antes e depois, ou comparação, essa animação da mulher de chapéu vermelho. Você tem um ultrassom da imagem, um raio-x da imagem e a imagem real. Então, são coisas, e essa ferramenta que você está vendo na animação que está sendo usada, é uma ferramenta, é um visualizador, eu acho que esse é o universal, que chama, que também já está pronto, é uma coisa que você ganha de bandeja ao usar um padrão como esse. Não só você já tem o servidor de imagens, né, eu digo o software mesmo, o programa para instalar na sua instituição pronto, como você tem esse tipo de ferramenta que te permite visualizar o conteúdo que está nesse acervo também pronto. Então você ganha produtividade, porque se você, por exemplo, precisa contratar uma empresa para desenvolver o sistema de vocês, ou o site, alguma coisa, e ele usa um padrão como esse, e ferramentas que estão prontas, estão sendo desenvolvidas pelo consórcio e por empresas também, se amanhã você precisa contratar um outro fornecedor, você está trabalhando em cima de padrões abertos que qualquer fornecedor pode trabalhar em cima. Então você não fica com uma solução feita sob medida que só você tem, e se amanhã você precisa da manutenção, você, enfim, é difícil de achar alguém que conheça aquela tecnologia. Acho que era isso que eu queria acrescentar. Acho legal a gente ter um tempo agora para conversar. Maravilha. Deixa eu voltar aqui. Então, na sequência aqui, a agenda da semana, acho que a gente pode comentar depois, conforme os interesses de cada um. É aquele programação que eu mostrei no início. Aqui tem uma versão em lista para a gente ir comentando, mas, por exemplo, esse visualizador que o Léo falou, tem uma seção específica sobre ele na nova versão. Tem grupos temáticos sobre conteúdo em 3D, manuscritos, trabalhos específicos em museus. Tem uma programação bem ampla e com níveis técnicos diferentes também. Então, tem programação introdutória, programação mais técnica. E uma coisa que não entrou aqui, mas que na semana seguinte, a partir do dia 8, vai ter um grande workshop. E se vocês forem na programação, tem as informações de como se inscrever, com um treinamento de como fazer anotações nas imagens. É uma coisa que vai passar por várias funcionalidades. Sobre as referências em português que a gente comentou que iam ter, esse texto do Léo é de longe o mais legal, então a recomendação primeira é esse texto aqui. Eu vou colocar o link agora no chat, na apresentação, então vocês vão poder copiar as informações. Tem dois textos aqui da Sara sobre a experiência dela e sobre um trabalho específico que ela fez na ECA, e uma descrição sobre o evento que a gente fez lá na ECA, que foi muito legal. Também, se vocês quiserem, tem uns slides depois. Eu botei aqui, a gente já está, né, com muitos grupos no WhatsApp, eu não sei se a gente precisa de mais um, mas se alguém quiser, tem um grupo do WhatsApp, que sou eu, o Léo e a Sara. Quem quiser mais participar está super convidado. Vou deixar esse link aqui também, é só clicar em entrar. E a gente queria saber, então, quem somos nós. E aqui eu abro para a gente ter esse tempo de conversa. Quem quiser e se sentir à vontade, não é obrigatório, pode se apresentar, dizer quem é, o que faz, qual que é o interesse específico, se já fez algum tipo de trabalho com o TripleF, se tem dúvidas pontuais, enfim. Lembrando que as três têm essa outra introdução ao TripleF com a Meg, para quem quiser participar,
Quem não quiser, eu acredito que a gente não tem limite de tempo, então a gente pode continuar conversando sem problemas e tudo vai ficar gravado. Então eu vou parar de compartilhar minha tela. E aí a palavra está com todos nós. Quem gostaria de se apresentar? Bom, sou o Bruno, trabalho como assistente técnico na área de fotografia do Instituto Moreira Salles, sou arquiteto e gosto dessas coisas computacionais. Olá, boa tarde. Sou a Ingrid, eu trabalho na Superintendência de Museus da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e sou museóloga, sempre trabalhei mais nessa área de documentação, de acervos, né? Lá a gente tem uma experiência com um sistema também que é utilizado por vários museus do Estado, né? Nós estamos até o convite de participar desses eventos foi do professor Marcondes, alguns devem conhecer, e a gente sempre tem essa intenção, né, de atualizar a versão e sempre preocupado com essa questão de usar os dados abertos, dados interoperáveis. Então, é bem interessante que eu não conhecia essa iniciativa e agora vou ficar mais atenta também. É bom participar desse grupo. Obrigado, Ingrid. Eu só perdi, é do estado do Rio de Janeiro? É isso? De qual estado? Isso, do estado do Rio de Janeiro. Tá. Obrigado. O sistema que a gente utiliza, alguns do Rio de Janeiro, o SISGAN, né, o Sistema Sim. de Gestão de Acervos Museológicos, até quando o Tainacan começou isso, a gente teve uma reunião conjunta também com o IBRAM, o pessoal do Tainacan, mas o nosso é mais utilizado no estado mesmo. E a gente tem interesse em atualizar a versão, enfim, estamos vendo as possibilidades, mas sempre essa questão dos dados, né, isso a gente aprende bem com o professor Marcondes, é que é o interessante dos dados para poder migrar para outros sistemas, para você reutilizar, né, o reuso das imagens, das fichas, do acervo na web. É importante que seja tudo construído nessa intenção, esses protocolos. Obrigado, Ingrid. Enquanto a próxima pessoa desmuta o microfone, só ressaltar isso que você falou, que é muito interessante, que uma das possibilidades do uso desse IF, desses protocolos abertos, é você também garantir essa independência entre o armazenamento das imagens, ou seja, das mídias, e o armazenamento dos metadados, das fichas, do controle. Então, se amanhã vocês migram de sistema, e precisam fazer uma migração de sistema, teoricamente é possível que você mantivesse as imagens e as mídias intocadas, e você troca os metadados todos de sistema, atualiza, muda, e apenas aponta de novo as mídias para o mesmo lugar onde elas estão, nesse servidor AAAF. Então acaba que modulariza um pouco as coisas e simplifica esse processo de mudança de sistemas, né? Porque você pode usar qualquer sistema para gerenciar os metadados e armazenar as mídias num lugar separado. Aberta a palavra novamente. Vou me apresentar, já que está todo mundo calado. Eu sou a Maria Cláudia Whittaker, eu trabalho na Indiana University, eu moro em Indiana, nos Estados Unidos. Eu trabalho com o AAAF já faz 4 anos, mas não na área de imagens, mas na área de vídeos, audiovisual, materiais audiovisuais. Eu sou gerente do grupo que faz o desenvolvimento do software aberto chamado Avalon para materiais audiovisuais. E então
entendo muito pouco da parte de imagens, mas se quiserem falar de vídeos e som, tenho conhecimento meu ou da minha equipe, que é mais técnica do que eu nessa área. Já conheço o Sérgio, porque ele esteve em Göttingen, e eu conheço a Sara também, porque eu estava lá também. E com o Léo já troquei Slack, chats. A gente se conheceu no Slack, né? E você revisou o meu post antes do... Porque acho legal falar, né? O IIIF é também uma comunidade internacional. Isso é uma iniciativa internacional tocada por várias instituições, bastantes universidades ao redor do mundo, mas é no fundo uma comunidade que tem pessoas do mundo inteiro. Essa comunidade, ela se organiza principalmente no Slack, que é um software, uma plataforma de bate-papo, de chat. E você entra lá e tem um canal das pessoas que trabalham com periódicos, tem pessoas de museus, tem pessoas de audiovisual, tem pessoas não sei o que, lá. Tem um monte de discussões temáticas. Então, enfim, é bacana se envolver. E acho que a Maria já está há um tempo também, né? Participando dessa comunidade. É um prazer, Maria. Bom, talvez me apresentar também. Eu chamo Sérgio Burg, eu coordeno a área de fotografia do Instituto Moreira Salles e trabalhamos juntos, Bruno e eu, já há alguns anos, mais intensivamente nos últimos anos, em projetos muito associados para, enfim, a tratar várias dimensões, quer dizer, da difusão de imagens, mas muito voltados também para as questões de apresentação. E o IIIF é parte de um projeto que a gente está desenvolvendo nesse momento, né? Ainda, diria, um laboratório para a gente, em termos de aproximação das questões colocadas, mas, ao mesmo tempo, também um aprendizado muito grande e uma clareza muito grande, né? De que todas as questões que a gente no Instituto já se depara, aquelas voltadas principalmente para soluções de apresentação, digamos assim, essas são soluções que eu acho que estão na espinha dorsal das iniciativas, né? No IIIF, entendido como permanente reconstruir de soluções, né, de apresentação, no qual a gente está envolvido institucionalmente, né? E que demandam, na verdade, exatamente esse esforço conjunto, né, entre instituições, dentro de uma condição de desenvolvimento aberto, para que a gente possa ter ferramental que fundamentalmente seja eficiente, né, interoperável e principalmente promova uma redução de investimentos, né, naquilo que a gente tem que dedicar claramente às várias etapas, seja de digitalização, seja de descrição semântica e fundamentalmente de difusão, né, e onde a gente talvez nesse sentido tenha grandes contribuições. É claro que eu acho que nenhuma dessas etapas está dissociada, né, e é muito importante ver a iniciativa geral entre diversas instituições tentando construir, na verdade, um encadeamento de soluções, né, que permitam com que captura, na descrição e a difusão, a apresentação estejam resolvidos de maneiras eficientes, né. E para mim foi um grande aprendizado ter acompanhado o evento ano passado em Göttingen. Acho que a dimensão né, desse processo colaborativo que o Léo mencionou é impressionante, né? Está representada, né, na plataforma e os eventos anuais são surpreendentes. Quer dizer, eu imagino que esse ano, nessa versão eletrônica, né, é possível também acompanhar muito dessa dimensão, né? E vale muito a pena, acho que, para todo mundo acompanhar isso nesse formato hoje virtual, mas com grande potência sempre. Então, para nós, assim, é um caminho que, de alguma maneira, está se configurando. Acho que tem sempre várias questões, mas eu não tenho muita dúvida de que todo o processo, né, de potencialização de conteúdos digitais passa por esforços como esse. Talvez não seja, obviamente, a única
plataforma, mas é talvez hoje, a meu ver, uma das principais plataformas para que se consiga desatar nós, né? Nós que são comuns a todos nós em todas as áreas, imagem, som, imagem em movimento, né? E, enfim, então era isso. Eu acho que tem um potencial e acho que aqui no Brasil a gente precisa muito ampliar essa capacidade de compreensão dos processos, do que, né, e de alguma maneira otimizar o nosso nível conjunto aqui no Brasil de discussão e acompanhamento, né, das implementações, das questões que em paralelo estão se dando internacionalmente, né? Então, essa iniciativa é super importante. Eu acho que, enfim, nossa parte no Instituto, a gente tem todo o interesse de trabalhar junto e acompanhar isso intensivamente. Então, era isso. Meu nome é Roberta, eu trabalho com o Bruno e com o Sérgio no Instituto. Eu e o Bruno, inclusive, trabalhamos em alguns projetos também juntos, né? Aqui eu também estou para aprender mais, ver as possibilidades, a aplicabilidade cotidiana, né? Estou aqui participando mesmo nesse intuito. Obrigada. Oi, pessoal. Bom, vou me apresentar aqui, aproveitar que falar bem em breve. Eu entrei no grupo através do Bruno, por convite aí do Bruno. Na verdade, meu background é em 3D a princípio. Óbvio que eu sou matemática de computação gráfica, então eu tenho um background teórico forte do ponto de vista da parte teórica, mas nessa parte de integração de bases de multimídia com metadados, eu sou novata. E o pessoal do Tenacan está me ajudando aí também com algumas coisas muito legais. A gente tem explorado um pouco aí o 3D. E, enfim, estou aprendendo o IIIF. Eu não conheço as APIs e pretendo muito em breve me inteirar aí, porque eu estou bem num momento em que eu estou precisando integrar as imagens com o conteúdo 3D que eu tenho e vou caçar aí, assim que terminar o semestre, que por enquanto estamos na aventura de conseguir aprender a dar aula online. É isso, prazer. Obrigado, Asla. Eu preciso confirmar, se eu não estou enganado, eu acho que a especificação de 3D no IIIF está para entrar agora, nessa próxima versão que vai ser lançada. E a versão atual, eu acho que ainda não tem. Eu vou confirmar isso agora, enquanto alguém fala. Não tem mesmo. 3D está começando, você tem razão, Léo. O grupo que começou a desenvolver o 3D começou faz menos de um ano que eles começaram a discutir como que eles iam modelar materiais de 3D. Mas então nem tá para sair na 3.0 agora também ainda, né? Apresentação? Não. Não. Eu acho que não. Vai ter uma especificação mais detalhada. Eu acho que não. Obrigada aí pela dica, mas por enquanto, na verdade, eu vou me atualizando com as imagens mesmo, assim, aprendendo aí o protocolo das imagens. E 3D, assim, eu sendo de 3D, eu conheço um pouco a fundo aí as questões todas envolvidas, sei muito bem que tem um gap bem grande aí entre de imagem para vídeo já tem um gap grande, dessas mídias para o 3D, assim, o salto é ainda maior. Então, não me surpreende que ainda não esteja pronto para delivery aí. Só comentar, está fora da especificação, mas o pessoal do
O Universal Viewer já fez uns experimentos, então eles têm lá alguma coisa que é meio um puxadinho do protocolo, mas que dá conta de exibir alguns objetos 3D. Então, vale ver o que eles implementaram disso. Eu acho que até eles devem estar usando isso como exemplo para discutir uma generalização mais ampla ali, que possa entrar na especificação. Bacana, vou ficar de olho aí. Quem mais? Nenhuma curiosidade, perguntas também? Fiquem à vontade. Se for possível, a Maria Wita quer falar um pouquinho da experiência dela, né, para compartilhar aqui com a gente. Boa tarde. E me desculpem, eu não falo muito português, não falo português muito bem, mas minha esposa é brasileira e está me ajudando a traduzir. Meu nome é Tom Derrick. Eu trabalho na British Library aqui em Londres. Desculpa por minha background na praia. Eu sou um Digital Curator. E eu trabalho no projeto que usar IIIF. Work on a project that uses IIIF technology. I don't work in technical role, but the images from my project are on IIIF. So we have integrated IIIF technology already at British Library. And I think we're in the process of trying to integrate audio into IIIF. Muito obrigado pela sua apresentação hoje. Muito obrigado, Tom. Que bom que você participou. E você fala português muito bem. Não. Para quem chegou depois, gente, a gente já fez uma breve apresentação. A gente está se apresentando agora, contando quais são os nossos interesses. E só lembrando que às 3 horas, para quem quiser, tem uma introdução ao IIIF com a MEG do consórcio. E que é logo na sequência desse evento. A gente deve continuar aqui, se vocês quiserem. E se alguém tiver interesse, também tem esse evento logo na sequência que está lá na programação. Eu vou reenviar os links, tanto da apresentação que a gente fez, quanto da agenda completa, para quem quiser participar dos outros eventos. Roberta, você tinha alguma pergunta mais específica a respeito de minha experiência? Você tá silenciosa. Você falou que trabalha com vídeos, né? Imagem em movimento, é isso? Isso. E aí, como... Desculpa, eu interrompi você. Imagina. E aí, como que você utiliza o IIIF? No compartilhamento, também como complemento, enfim, eu gostaria de saber um pouco mais. Para vídeo, o Bruno mostrou 2 APIs para vídeo, né? APIs, a API da imagem e a API de apresentação. Para vídeo e som, só tem a API de apresentação, porque os próprios navegadores lidam com imagem e som nativamente, então não há essa necessidade de ter um servidor para servir o vídeo e o som. Os próprios navegadores de web servem. Então, só existe a API de apresentação. E a Universidade de Indiana
foi uma meu chefe, inclusive, é o co-chair daquele grupo que fez a apresentação para áudio e vídeo, porque nós participamos, dado que nós produzimos, nós temos um aplicativo para exatamente apresentação de som e vídeo, para nós era interessante tentar usar uma plataforma onde houvesse interoperabilidade de som e vídeo também. Então, nós participamos dessa definição da API de apresentação versão 3.0 como parte trazendo os interesses de som e vídeo para juntarmos os nossos interesses com os interesses de imagem. Então, foi uma experiência muito interessante, porque começamos com a ideia de que a gente precisaria de uma API para som e vídeo, e era uma coisa que ninguém conseguia realmente entender como que nós iríamos fazer isso, até que nós decidimos que nós não estávamos conseguindo como fazer, porque realmente não precisa. E aí ficamos só com a API de apresentação. Ingrid, você está silenciosa, desculpa, eu te interrompi. Você parece que está falando. Não, pode continuar. Estava falando com minha filha. Ah, estou ouvindo vocês. Desculpa. Então, agora nós estamos no nosso software, o Avalon, agora a gente está gerando os manifestos da especificação IIIF para todos os nossos itens no nosso acervo de som e vídeo. E nós estamos também, já criamos algumas ferramentas que lidam com, usando o manifesto de versão 3 de apresentação para tocar o som e o vídeo, né? Nós temos um player que usa o manifesto para tocar e para fazer navegação usando as especificações para determinar a navegação, hierarquia, estrutura, e o nosso player agora faz isso. E nós temos dois outros aplicativos. Um é para gerar o manifesto, criando a hierarquia para fazer a navegação, mas de uma maneira visual, você usando uma waveform. Não sei como é que... Tem coisas que eu já não sei mais como é que fala em português, porque eu estou aqui há 30 anos e a tecnologia mudou e eu não... Então, a gente usando essas waveforms, que a gente visualiza, a gente cria o manifesto para IIIF, para poder ser depois servido pelo player, né? E a terceira ferramenta que nós temos é uma que o Sérgio viu em Göttingen, que eu fiz uma apresentação em Göttingen, que é uma para música, para pedagogia musical. Nós temos mais tempo? Temos mais 7 minutos. Eu não quero tomar o tempo de todo mundo aqui. Pedagogia musical, que serve para professores de música oferecerem para os alunos uma maneira visual de entender a estrutura de uma peça musical. Essa apresentação foi gravada no ano passado, se alguém quiser ver também, está disponível no site da IIIF. Mas, então, nosso interesse é como apresentar, né? E ter a interoperabilidade para apresentação de materiais audiovisuais. Muito interessante, muito obrigada. Eu vou procurar a sua apresentação do ano passado. Muito legal, Maria. A Elaine fez uma pergunta excelente aqui. Com relação aos custos relacionados à implementação do padrão em uma instituição. As APIs são gratuitas e quais são os custos de treinamento de pessoal dentro de uma instituição?
eu vou ficar em que as APIs são gratuitas. Acho que o Léo pode dizer especificamente quais são as questões envolvidas em implementar efetivamente. Depende se você tem desenvolvedores na sua instituição, acho que vai do cenário, também do software que atualmente você usa no seu contexto. Vale esclarecer que a comunidade e os padrões do IIIF, eles trabalham em torno de especificações, de padrões, de como que os programas têm que funcionar. E não diretamente, exatamente no desenvolvimento de qualquer programa. Você pode ter vários programas compatíveis com o IIIF. Você não precisa usar um ou outro. Imagino que existam, inclusive, programas comerciais pagos que suportem o IIIF também. Aí existem vários programas de código aberto que implementam os padrões do IIIF e que você pode adotar na sua instituição. Esses programas, por serem de código aberto, eles não têm nenhum custo de licença, de licenciamento. Você não precisa pagar nada para usá-los. No entanto, eles podem ter custos de implementação e de treinamento, com certeza. Agora, isso vai depender. Isso pode ser que a sua instituição tenha um pessoal técnico capacitado e que eles mesmos possam internacionalizar isso e fazer isso sem nenhuma necessidade de contratação externa. Outras precisam contratar instituições, empresas externas para prestar esse serviço. No Brasil, eu acho que tem outras pessoas aqui mais capacitadas para responder isso até do que eu. Eu não sei qual é a oferta de empresas especializadas nesse tipo de solução, né? Eu acho que o Brasil não tem um mercado muito grande de empresas que trabalham. Tem algumas, mas assim, não é uma coisa super diversa de empresas que trabalham atendendo esse setor. Mas o importante ressaltar é que assim, não existe uma empresa do IIIF ou uma empresa como diz, credenciada ou nada disso. São padrões abertos, existem uma série de programas abertos que implementam esses padrões e você pode utilizá-los sem custo de licença, internalizando esse trabalho ou contratando uma empresa especializada em tecnologia que consiga adotar esses padrões. Agora, é importante ressaltar que mesmo que a empresa não seja especializada, se ela for uma empresa de tecnologia que trabalhe com serviços similares a esse, por ser um padrão aberto e bem documentado, qualquer empresa de tecnologia pode utilizar, porque são softwares abertos, são documentados, eles podem implementar, não tem nenhum segredo. Então, acho que é importante ressaltar isso. Você não está preso ou requer a contratação de uma empresa específica. Você pode usar livremente. Espero ter respondido a sua pergunta, Elaine. Oi, gente. O Josh teve que sair, mas a gente pode continuar, acho que não vai cortar a ligação, então fica a critério do grupo aí se a gente continua falando, se alguém quer dizer mais alguma coisa. Eu mutei a Laura só porque estava dando uma interferência, não sei se a Laura quer dizer alguma coisa. Então, tá. Mais alguma questão? Alguém queira compartilhar alguma coisa? Oi,
Oi, Rosana. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, apareci aqui. Pô, a gente fez uma apresentação, teve uma conversa, mas está meio acabando. Não Jura? sei se... Cara, porque eu achei que era 2 horas do horário leste americano. Coincidiu de ser -3 para todo mundo. Puxa vida, que pena, desculpa. Mas não tem problema. No chat eu vou mandar o link da apresentação que a gente fez. Beleza. E agora, na sequência, às 3 horas, tem uma introdução ao IIIF com a Meg, que é coordenadora de eventos do consórcio. Em inglês. Que também vai ser muito legal e vai ser introdutório para quem tiver interesse. E acho que por hoje a gente encerra, mas vou deixar meu e-mail no chat também. E vocês fiquem à vontade para mandar qualquer questão. Estamos super acessíveis para quem tiver disposição. Tem um grupo no WhatsApp, para quem não tiver, super compreensível. Vou colar também o link para o texto do Léo, que é um texto introdutório muito legal. E que passa por todas essas questões que a gente conversou hoje. E é isso. Estou colando a apresentação aqui para você, Rosana. Prazer, gente. Obrigado, Maria. Muito obrigado. Prazer em te conhecer quase pessoalmente, Maria. Maria, bom revê-la. Bom revê-la. Obrigada. E estou nos chats lá, no Slack, nos fóruns. Isso. Nós vamos ficar em contato, com certeza. Tá? Obrigada. Tchau. Maravilha. Tchau. Obrigado, Sérgio, também. Muito prazer. Obrigado por todos. Tchau, gente. É breve, então. Prazer, Léo. Não, acho que não. Prazer, Sérgio. Prazer grande. Um abraço. Nos vemos. Valeu, Bruno, pela moderação, por conduzir esse processo. Obrigado, Léo, pela parceria. Valeu. Estou encerrando aqui, então, gente. Tá bom. Tchau, tchau. Abraço.